Bhavabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shirirupa Pantanogam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui mais um encontro para continuar o estudo da gente, continuar falando sobre temas elevados e atraindo essas energias para o nosso redor, né? Tentando trazer uma boa frequência e um pouco de auspiciosidade para a natureza e para o próprio ambiente que cerca a gente. Entendendo que tudo sempre é favorável, independente das circunstâncias, porque o que estiver acontecendo sempre vai impulsionar o nosso desenvolvimento espiritual. A gente vai hoje continuar com a leitura do Graha Sutras do Ernest Wilhelm. A gente vai ler hoje sobre o avatar relacionado a Arahu, que também é conhecido como Nó do Norte na astrologia tropical, e dando continuidade, né, a essa sequência das encarnações de Vishnu, dos avatares, que têm funções específicas. Então existe aí um entendimento de que cada planeta, né, cada graha, cada corpo celeste está diretamente relacionado com uma das formas mantenedoras do universo no modo da bondade, que é o Senhor Vishnu. Então, como foi bem lembrado, eu queria só pedir que quem curtir, quem gostar do nosso conteúdo, dá um like, se inscreve no canal, pode também encaminhar o vídeo para quem estiver interessado em aprender sobre astrologia védica. Então, o nosso grupo é aberto, a gente se encontra todas as quartas, né? Sei lá, mais de 3 anos já que a gente está se encontrando e trazendo esses conteúdos. Várias vezes a gente fez também revisões e introduções, então quem quiser também dar uma olhada no canal pode começar a assistir os vídeos de qualquer lugar e vai conseguir acessar o conteúdo. Uma coisa também, uma observação que eu trouxe para hoje é o seguinte: a gente vem falando sobre as encarnações de Vishnu com funções específicas, né, os avatares que carregam essas energias dos grahas, e cada vez eu esqueço de lembrar que algumas dessas funções são com algumas dessas encarnações, né, são com a função de matar demônios específicos. Então, quem são esses demônios, né, e por que eles se manifestam? Eu já falei algumas vezes antes a respeito disso. Em outros encontros, né, até antes de começar a gravar, eu trouxe a pergunta do semestre, né? E aí a Thaís acertou e foi muito legal, porque justamente o que é que caracteriza um nascimento favorável de um nascimento desfavorável, karmicamente falando, né? Então, a própria ideia de qual é a energia que os pais estão invocando para esse mundo. E isso deriva de uma série de circunstâncias. E esses nascimentos específicos, né, esses nascimentos demoníacos, dessas formas demoníacas, têm uma origem muito significativa. E aí, como um resumo também, né, a gente lembra que Brahma
o Deus criador, a forma de Deus que está no modo da paixão, ele tem 4 filhos que são os 4 Kumaras. E esses 4 Kumaras decidem que eles não vão ser os Prajapatis, eles não vão ser os progenitores do universo, e eles decidem que eles vão viajar para conhecer toda a criação, para conhecer todos os reinos, e aí os reinos celestiais também. Dentro desses reinos celestiais, eles vão para os planetas Vaikunta. E num desses planetas Vaikunta, eles vão se encontrar com a forma de Narayan. E Narayan, esse mundo de Narayan, é um mundo muito opulento de todas as formas de prazeres possíveis na última instância. E para que todas essas consciências que habitam esse mundo possam ter esse prazer ao extremo, né? Mas não é ao extremo no sentido da gente, é o êxtase completo. Para que eles possam viver o êxtase completo, eles têm, todos os seres nesse mundo, corpos iguais ao de Narayan. Então, todos eles têm corpos iguais ao da Suprema Personalidade de Deus. Então, todos manifestam as suas qualidades e composições divinas. A gente entende também que não são seres vivos que habitam esses mundos celestiais. Então, é interessante pensar justamente hoje trazer esse tema que eu acho que é muito interessante relacionado à criação do universo, é sobre as escalas dos mundos. Em quais escalas os mundos dentro da criação eles ocupam, né? A gente entende que existem plataformas, e essas plataformas elas revelam estados de consciência. Então, de acordo com o estado de consciência da alma, ela se estabelece num desses planos de realidade, numa dessas dimensões. Então, de uma maneira genérica, porque isso se subdivide em muitas escalas, existem os mundos que são chamados de infernais, que são os patalas. Existem os mundos intermediários, que são os mundos terrestres, onde a vida biológica ela pode se manifestar em diferentes formas também. E a gente tem os mundos celestiais, onde esses corpos eles não são mais biológicos. Eles são de dimensões diferentes de realidade, mas eles ainda não são completamente transcendentais. E aí, a gente tem uma membrana, né, uma ideia de membrana, que separa os universos, e além desses universos materiais, existem os universos transcendentais, onde tudo é simplesmente Sat, Chit, Ananda, consciência, eternidade e êxtase. Então, nesse plano de consciência, eternidade e êxtase, todos esses conceitos relativos que a gente entende, né, através dessas manifestações que são quase materiais, quando a gente pensa nos mundos celestiais, porque eles são mais sutis, e muito grosseiros nos mundos muito inferiores. Então, o passatempo de Varaha, que a gente vai ler hoje, justamente fala sobre um período da criação do universo em que a Terra estava mergulhada no fundo do oceano. A gente pensa, mas pô, como é que a Terra pode estar mergulhada no fundo do oceano? Que oceano é esse? Pô, a gente falou semana passada justamente sobre o oceano de leite, onde os deuses e os demônios vão bater esse oceano de leite com a ajuda do Monte Sumeru ou da Montanha Mandara sobre as costas do Avatar Kurma, que é o Avatar Tartaruga, que está relacionado com o Graha Shani, que é Saturno. Então, se a gente entende que aí foi como eu expliquei, né? Foi a pergunta do Mohan que foi extremamente bem colocada, que é justamente esse passatempo ele acontece na Terra? Não, ele não acontece na Terra, ele acontece no espaço. Por quê? Porque o oceano de leite é a Via Láctea.
Então, todas essas relações, né, de imagem, signo, representante, né, toda essa interpretação semiótica desses arquétipos e dessas construções que passam de cultura em cultura e vão se desenvolvendo, falam sobre a parte cósmica. São dimensões de tempo e espaço muito grandes, né? Então, como eu expliquei, né, e isso é o que a física fala, o espaço, ele tem propriedades líquidas. Então, 98% do universo, acho que é 98% do universo, 98% do universo é formado de matéria escura e energia escura. E a ciência não sabe o que é isso, a ciência não consegue entender o que é isso, 98% do universo. Então, a única coisa que eles sabem é que isso tem propriedades líquidas. A matéria escura e a energia escura têm propriedades líquidas. E que tudo que é matéria, esses 2%, de alguma maneira está flutuando nesse oceano cósmico. Mas esse oceano cósmico, a gente olha, porque a gente está na Terra e a gente pensa um oceano como na Terra. Por quê? Porque na Terra tem gravidade, a Terra tem uma superfície, então o oceano ele tem uma forma, ele é meio flat, ele é meio plano, né? E aí as oscilações climáticas fazem com que o oceano ele fique turbulento. Mas quando a gente pensa no espaço, o espaço não tem superfície. Então a gente entende que o espaço está dentro dessa bolha, e aí tudo o que é matéria, né? Essas formações atômicas, tipo os sistemas solares, os planetas, a poeira estelar, tudo isso está flutuando nesse oceano. Então, nesse momento da criação, que vai ser narrado agora pelo Ernest Wilhelm, e também foi narrado em vários outros Puranas, e aí eu também vou ler um trecho que antecede essa parte, né? Eu vou falar sobre esse período de inauspiciosidade que antecede o nascimento dos demônios que vão enfrentar Vishnu. Ah, eu não terminei. Aí os Kumaras vão para esse mundo onde todos os seres têm um corpo igual ao corpo de Vishnu e eles querem entrar dentro desse mundo. Só que para entrar dentro desse mundo tem uma porta, tem um portal. E tem dois guardas nesse portal. E aí eles fecham o portão e barram os Kumara. Porque os Kumara têm corpo de criancinha, de bebezinho. Eles são os bebezinhos, estilo uns bebezinhos de 1 ano e meio ali. E eles andam pelado e tal. E eles têm uma cicazinha também, um rabinho de cavalo. E aí eles ficam nessa. E eles são criança. E eles queriam entrar nesse mundo Vaikunta. E aí os porteiros falam, não, aqui não dá para criança. Aqui não é lugar para criança. Todo mundo aqui tem um corpo igual da gente. E aí vocês acham que vocês vão entrar com esses corpinhos de vocês aqui? Não vai rolar. Vocês não vão curtir aqui. Não é para vocês. E aí os Kumara ficam indignados e aí eles começam a brigar. E como uma briga nunca tinha acontecido antes naquele mundo, nunca ninguém tinha discutido naquele mundo, aquela energia da discussão perturbou todos os seres que viviam lá. E Vishnu mesmo, Narayana, foi lá na porta ver o que era que estava acontecendo, porque ele ficou indignado. Tipo, o que é que está acontecendo aqui? E Narayana se diferenciava dos outros seres desse mundo só por uma marca que ele tinha no peito, chama Shrivatsa. E aí, por causa desse desenho, todo mundo sabia que aquele dali é Narayana, e o resto é qualquer um, mas aquele é Narayana. E aí ele aparece na porta. Quando ele aparece na porta para ver o que está acontecendo, os Kumaras já estão jogando uma maldição. E aí eles amaldiçoam esses dois irmãos, Jai e Vijay, a nascer dentro do universo material, para eles entenderem, terem humildade sobre o que é ter um corpo e o que é que significa o corpo, né? Entender, tipo, como é que a gente está sendo julgado pelo corpo que a gente tem. Então, eles amaldiçoam os Kumaras a nascerem no mundo material, só que eles vão nascer como demônios. E aí, quando eles veem Vishnu, eles falam, Vishnu, por favor, remova essa maldição da gente. A gente não pode
nascer como demônio no mundo material, no universo material. E aí Vishnu fala, não se preocupa, vai lá. E aí são 3 encarnações como demônios. E aí eles vêm. E aí Vishnu fala, né, não se preocupa, porque toda vez que vocês nascerem, eu mesmo vou encarnar e eu vou matar vocês. Para me divertir, eu vou lá e eu mato vocês, e aí eu vou eliminando esse peso que vocês carregam dessa maldição, porque eu não posso tirar a maldição de ninguém. Se alguém manda uma maldição, essa maldição vai se realizar, mas todo mundo vai incorrer em algum tipo de karma. Então, por que é que eu estou contando essa história? Porque essa história, ela decorre, né? Ela continua. E, eventualmente, para que esses demônios possam nascer, alguém tem que ser o pai, alguém tem que ser a mãe, e precisa que uma circunstância específica aconteça para que eles possam ser invocados para esse mundo material. Tudo isso para poder exemplificar 2 circunstâncias. A primeira, existem momentos extremamente auspiciosos e outros que são extremamente inauspiciosos para todo tipo de coisa, Basicamente, o estudo de astrologia que a gente faz é para entender isso, para entender que momentos e circunstâncias inauspiciosas podem gerar karmas que a gente vai carregar por centenas de vidas, que pode se transformar numa marca que vai aparecer no mapa como um Gandanta, como uma debilidade, como um sinal inauspicioso no mapa divisional, e que vai eventualmente se manifestar numa circunstância ruim na vida da pessoa. Então, se a gente entende essas lacunas, né, essas janelas, porque eu penso nisso muito também como portas e janelas de dimensões. Então, dentro de todos esses universos, né, de todas essas dimensões paralelas que através da nossa consciência a gente pode atravessar, em alguns momentos é como se essas janelas e essas portas se abrissem e a gente pudesse atravessar por elas. Algumas vezes a gente pode voltar e outras vezes a gente vai viver numa outra dimensão, numa outra realidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Cada vez que a gente se vê num momento de tomar uma decisão, seja a decisão qual for, quando a gente toma uma decisão, a gente está escolhendo uma dimensão. A gente está escolhendo viver num universo. Por quê? Porque cada escolha gera um universo diferente. E todos esses universos, eles existem, porque as escolhas e as circunstâncias existem. E a gente poderia escolher, e provavelmente já escolheu, todas elas no passado, para que elas continuem aparecendo, para que a gente consiga cada vez mais evoluir dentro da forma como a gente coloca o nosso sentimento e a nossa relação com a energia que se manifesta. Então é muito importante, justamente, entendendo a circunstância, e aí entendendo hoje, né, como sendo um eclipse, e aí eu vou aprofundar mais na ideia do eclipse quando a gente for falar sobre as efemérides no final, mas esse passatempo fala sobre um dos filhos de Diti e Kashyapa Muni, que é o irmão de Hiranyakashipu. Então, na semana passada, não, acho que já faz mais semanas, uma dessas semanas a gente falou sobre a encarnação de Nrsimhadev, que é metade homem e metade leão, que veio para matar Hiranyakashipu, que é o pai de Prahlada Maharaj, e a gente contou como esse passatempo acontece. Beleza. Hiranyakashipu é o irmão mais novo de Hiranyaksha. E o passatempo de Hiranyaksha acontece justamente com a encarnação de Vishnu, que é Varahadeva, que é a que a gente vai ler hoje. Então, todas essas histórias, de alguma maneira, elas estão relacionadas. Quando a gente vai para a história de Vamanadeva, a gente já viu a história de Vamanadeva também, que é a encarnação anãozinho
que acaba se transformando no gigante que dá 3 passos e toma todo o universo de volta. Então, Vamanadeva aparece num passatempo em que Bali Maharaj é o rei do universo, ele conquistou todo o universo e ele é um demônio. Mas ele é neto de Prahlada Maharaj, que é filho de Hiranyakashipu. Então, todas essas histórias estão relacionadas de alguma maneira. Quando a gente viu a história de Parashurama, que está relacionada com Shurukacharya, que é Vishnu, a gente vê que Parashurama também aparece nos passatempos de Ramachandra. E Ramachandra é a encarnação relacionada a Suryadev. Então, todas essas energias, elas estão conectadas de alguma maneira, só que a gente não está vendo elas na sequência em que elas são apresentadas no Bhagavatam. Até porque o Bhagavatam também ele não é linear, ele dá vários saltos. Então, de acordo com a forma como o Ernest Wilhelm ele interpretou as escrituras, né? Eu estou sempre trazendo essa observação também. O Ernest Wilhelm é de uma escola impersonalista, então ele traz alguns conceitos que são um pouco diferentes do que é contado no Srimad Bhagavatam. Então, depois eu vou fazer uma sequência dos 9 avatares a partir do Bhagavatam e vou colocar isso no canal e no podcast também, para a gente poder dar continuidade ao livro Graha Sutras, que nos próximos capítulos entra com muito conteúdo de Jyotish. Então, Varahadev, o avatar de Rahu. No início da criação desse Kalpa, Kalpa é o tempo, então existem vários Kalpas e dentro dos Kalpas existem vários Yugas. Então, Kalpa é um tempo da criação. E cada tempo desse, cada Kalpa está dividido em 4 Yugas, que aí é Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então, cada sequência de 4 desses forma um Kalpa, e aí vários kalpas vão formar um sankalpa, depois o sankalpa forma um mahakalpa, e aí os mahakalpas formam o tempo inteiro da vida de Brahma, que Brahma, quando Brahma morre, o nosso universo ele se destrói, ele volta, né, para dentro do corpo de Vishnu, numa aniquilação total. Como é que chama, Mohan, o nome da aniquilação total? Mahapralaya. Oh, boa. Tirou nota também, passou nesse semestre. Mais um. Já estamos de Eu folga. disse que ia ter pergunta, ó. Boa. Então, existem pralayas, que são aniquilações parciais, e existe o Mahapralaya, que é a aniquilação total. E depois de cada Mahapralaya, passa uma temporada, né, em que Vishnu ele realmente adormece completamente, até que depois ele desperta e aí tudo vai voltar a ser criado. Esse também, o Mahavishnu, o Garbhodakashai Vishnu, o maior de todos os Vishnus. Por quê? Porque os planos realmente transcendentais, eles nunca são aniquilados. Então, Goloka Vrindavana nunca é aniquilada. Ela nunca deixa de existir. Os mundos mais elevados mesmo, que estão além dessa plataforma, que aí são as plataformas de criação, existem as plataformas de eternidade. E essas plataformas de eternidade, elas só vão chegar lá no 10º canto do Bhagavatam. Então a gente está no 3º ainda. Falta uma coisinha para a gente chegar lá. Mas sempre que a gente fala sobre Krishna, a gente está trazendo gotas dessa plataforma de doçura. Então, a plataforma de puro néctar, né? É o que Srila Sridhara Maharaj fala, que todos esses sábios, né? Todos esses rishis, todos esses grandes mestres, eles viveram intoxicados
com as gotas de néctar que desceram desse plano transcendental e iluminaram a consciência deles, né? Então tem o livro Shri Shri Prapana Jivanamritam. E aí é onde Srila Sridhara Maharaj ele diz que ele coletou todas essas gotas de néctar de todos esses grandes mestres e fez a compilação final sobre Sharanagati, que é a entrega completa. É muito lindo esse livro, é muito lindo mesmo. É o livro mais absurdo que a gente consegue acessar da filosofia védica, assim, é muito, muito incrível. Depois a gente pode ler alguns trechos dele. Então, no início da criação desse Kalpa, o ciclo do tempo, Brahma, o Criador, ordenou que seu filho começasse a criar. Mas, aí Brahma fala, né? Mas, por favor, diga-me, onde minhas criações devem morar? A terra ficou submersa durante o grande dilúvio, respondeu o filho. Ela está agora nas regiões inferiores. Só se você puder recuperá-la, poderei fazer o que quiser. Brahma pensou consigo mesmo. Senhor, você me ordenou que criasse. Por isso, depende de você me ajudar a resolver esse problema. Brahma está falando com Vishnu em meditação. Porque o Vishnu que esse Brahma se relaciona é o Vishnu que está deitado no oceano e de onde saiu uma flor de lótus, e essa flor de lótus se abre e Brahma nasce lá. E aí Brahma está recebendo instruções de Vishnu através da meditação dele. Então aqui ele está meditando em Vishnu e Vishnu está falando para ele que ele tem que criar. E ele está dizendo, como é que eu vou criar se eu não tenho onde colocar a galera que eu estou criando e as coisas que eu estou criando? Se os planetas estão lá no fundo do oceano. Então, o que é que vai acontecer? Brahma, então, pensou no Senhor Supremo e ficou absorvido pela meditação. De repente, um pequeno javali, Varaha, pulou de sua narina e começou a crescer crescer até proporções imensas. Então isso é muito engraçado no Bhagavatam, porque narra muito, muito de um jeito muito engraçado, que assim sai uma catotinha, né, uma melequinha do nariz de Brahma, e aí aquilo fica vivo e começa a crescer, e aí vai tomando proporções gigantescas, e todo mundo fica assombrado com o que é aquilo. E aí Narada Muni tá na situação, assim, aí ele começa a narrar as características daquele ser que está se formando, e aí ele fala que é um javali. Aqui. Todos aqueles que estavam assistindo perceberam que o Senhor Supremo vestiu a forma de um javali para levantar a terra de dentro do oceano. Então, na forma de javali, mergulhou nas águas. Nadando até o fundo, ele encontrou a terra e levantou a terra em suas presas. O javali começou a subir. Um demônio o atacou quando ele estava no caminho, mas foi morto após uma batalha feroz. Esse demônio era o irmão de Hiranyakashipu, que seria morto, que foi morto, né? Que seria morto, porque o passatempo de Nishinradeva é depois. Esse demônio era o irmão de Hiranyakashipu, que seria morto por Nishinradeva. Varaha então emergiu da água com a terra, que ele colocou nos dentes formados por seus cascos. Brahma e os outros elogiaram ele e sua glória. Saudamos você e sua esposa, Mãe Terra. Varaha, depois de ouvir suas palavras, desapareceu de vista, mas não antes de dar a essência de yagyas, ritos para manifestar desejos, fazer mudanças e criar o equilíbrio kármico. Então aqui está falando o seguinte, né? Ele trouxe bem rápido. Primeiro que a Terra é Bhumi Devi, a Terra é uma deusa. E essa deusa também está relacionada com Lakshmi Devi. E Varaha, como é Vishnu,
é casado com Lakshmi Devi. Então, a Terra, nesse passatempo, né, através desse passatempo, a gente entende que a Terra é uma manifestação de Lakshmi Devi, e que é a esposa de Varaha Devi. E aí, Varaha, antes de desaparecer, porque todos esses avatares, depois que eles realizam os passatempos deles, eles vão para o mundo Vaikunta deles. Então, todos os avatares têm um mundo espiritual deles. O que é que isso quer dizer? Que se você medita em Varahadeva, você pode ir viver no mundo de Varahadeva, onde Deus assumiu a forma de um javali. Você pode viver no mundo de Nishinradeva, você pode viver no mundo de Kurma, você pode viver em cada um dos mundos celestiais de qualquer um desses deuses. É isso o entendimento da estados de consciência. A forma como você se entrelaça através da sua prática espiritual com uma forma divina específica garante que você vai viver no mundo daquela forma específica. É isso que a gente vê no Bhagavad Gita, é isso que Krishna garante no Bhagavad Gita. Então, em várias circunstâncias, Krishna vai revelando que qual é o resultado da adoração aos semideuses, qual é o resultado da adoração a Brahma, qual é o resultado do desenvolvimento intelectual, Jnana Yoga, qual é o resultado do controle dos sentidos, Sannyasa Yoga, qual é o resultado de Karma Yoga, né, a yoga da ação. Então, em vários momentos, inclusive, Krishna fala, né, tipo, simplesmente seja meu amigo, se refugie em mim, siga as minhas instruções e você vai viver comigo. Então, é isso, né? E aí o que Varaha faz? Varaha, ele ainda deixa as cerimônias, ele ensina sobre as cerimônias védicas para quê? Para que a Terra se mantenha nessa posição intermediária. Por quê? Porque a Terra mergulhou no fundo do oceano da criação por causa da degradação, porque todo o processo é cíclico. Então, quando esse planeta Terra foi criado dentro desse universo, ele já carregava o karma da última criação. Então, Vishnu vem na forma de Varahadeva para levantar a Terra para uma plataforma intermediária onde os seres podem se purificar. E através dessa plataforma intermediária, ele deixa as cerimônias, que aí são os yagyas, e aí entre esses yagyas, que são as cerimônias, a gente vai ver isso, né, nos Vedas, no Rig Veda, mas a gente tem as atualizações disso para os yagnas, que são o Agnihotra, e o próprio Chaitanya Mahaprabhu revela que o Yagyan da era de Kali, que é a era que a gente está vivendo, é cantar os santos nomes. Então, cada um dos avatares vem para tentar estabelecer o planeta numa plataforma em que as almas consigam continuar evoluindo. Então, eventualmente, a Terra se degrada e ela afunda dentro desse oceano, que aí é ver o fim da Era de Kali. No fim da Era de Kali, só a degradação vai estar nesse mundo. Vai ser muito difícil que alguma alma consiga transcender no final da Era de Kali. Então, é uma misericórdia muito grande a gente ter acesso a esse conhecimento. Então, quando Varaha estava levantando a terra da água, um Asura o atacou. Um demônio, né? Muitos demônios de fobias, alucinações, pretensões, confusões, compulsões e expectativas infundadas atacam de maneira semelhante à nossa consciência, à medida que tentamos desenvolver as áreas indicadas pela colocação de Rahu. Então, ele também trouxe muito resumidamente aqui o aspecto da relação de Rahu com Varahadeva. Então, só para a gente entender, é o seguinte. Ele fala aqui, né? Fobias, alucinações, pretensões, confusões, compulsões, expectativas infundadas atacam a nossa consciência quando a gente tenta se desenvolver espiritualmente.
Por quê? Porque essas são características de Rahu. Associadas a isso ainda tem os vícios, ainda tem vários tipos de degradação que são associadas ao posicionamento de Rahu com os outros planetas. O que é que acontece? Rahu, ele é metamórfico. Ele assume a característica do signo e do planeta regente daquele signo de acordo com a posição que ele está. Então, a energia de Rahu é uma energia de transformação. Quando a gente pensa nas características que levaram Suarbano a se tornar Rahu e Ketu, a gente entende que originalmente o desejo de Suarbano era ser imortal. Não é uma coisa ruim de forma alguma. Ele queria alcançar a plataforma de um Deus, ele queria ter uma função divina. Ele queria ter uma razão de estar ali e ter uma função. Só que ele era metade demônio também, então os deuses não aceitavam ele. A gente entende, né, dentro das escrituras, fala muito sobre o processo de purificação e o processo da gente transformar o nosso próprio karma e continuar evoluindo. Então, quando a gente pensa, o problema de Rahu não era o desejo dele, o problema dele é a forma como ele estava tentando alcançar o desejo dele. Então, ele usa dos poderes dele para enganar e conseguir o acesso ao néctar. Mas quando a gente pensa Rahu queria ser imortal e ele é obsessivo pela imortalidade. Rahu está dentro da gente. Aonde Rahu está dentro da gente? Aí a gente tem que olhar o nosso mapa natal. E aí, olhando no mapa natal da gente, o posicionamento de Rahu, a nakshatra onde Rahu está, o signo onde Rahu está, a casa onde Rahu está, a gente vai entender o quê? Onde está o nosso desafio. Por quê? Porque o nosso desafio é superar a ilusão. E qual é a ilusão que Rahu apresenta? Rahu apresenta a ilusão do poder. Rahu apresenta a ilusão de conquistar o mundo material, de se sobrepor a todas as outras entidades vivas e tomar a frente de alguma maneira por tudo aquilo que é valioso. Então, de uma maneira pervertida, distorcida, quando o Rahu se manifesta através da gente, o que é isso? Os planetas se manifestam através da gente. Nós somos atores dos modos da natureza. É isso que Krishna fala no Bhagavad Gita. Ó Arjuna, abandona o orgulho de ser o executor da ação. Porque quem está agindo são os modos da natureza através de você. O que é que isso quer dizer? A gente já falou várias vezes quando a gente estava fazendo interpretação de mapa. O mapa apresenta a forma como o karma vai se manifestar através da gente. A gente só é responsável e o nosso livre-arbítrio está em o que é que eu vou marcar emocionalmente em mim através desse fenômeno. Então, o fenômeno vai acontecer inevitavelmente. Mas qual é a emoção resultante dele que eu vou carregar? Isso a gente escolhe. A gente escolhe o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está julgando as circunstâncias de acordo com o nosso próprio interesse, dizendo se isso é bom ou ruim. E muitas vezes a gente tem coisas ruins que a gente considera boas. E a gente vive buscando por elas. E aí, quando a gente alcança, o resultado é sofrimento. E aí, qual é a forma que a gente pode ressignificar isso? Justamente entendendo como é que Rahu age. Por quê? Porque Rahu vai influenciar todos os planetas, beneficamente ou maleficamente, de acordo com a energia que ele já carrega naturalmente do mapa da gente. Então, assim, é difícil entender como Rahu e Ketu trabalham juntos. Por quê? Porque uma das características principais de Ketu é a espiritualidade. Por quê? Porque Ketu busca pela liberação. Ketu busca por moksha. Por quê? Porque Ketu é um marcador de trauma. Onde Ketu está no mapa, ele está falando sobre um trauma que aconteceu. Qual foi o trauma? A decapitação. Através da decapitação, ele perdeu acesso aos sentidos. Ele só tem emoções.
Então, o que é que Ketu busca? Ketu busca segurança. Então, ele não tem segurança. Por que ele não tem segurança? Porque ele não tem referência. Ele não tem referência. Ele não vê, ele não ouve, ele não sente gosto, ele não sente cheiro, ele só sente o que encosta nele. Então ele está em desconforto constante. Se você está em desconforto constante, você procura pelo conforto, pela segurança. Você procura pela compensação daquilo que você naturalmente não tem. Então, onde que tu está no mapa? É o lugar onde a gente busca por segurança e ilusoriamente a gente cria um lugar onde a gente se apoia. Então, esse eixo de Irahu e Ketu sempre vai revelar um lugar onde a gente tenta se apoiar e se sustentar em um lugar que leva a gente para alguma ilusão. Então, a gente olha para o mapa e a gente vê aonde está Irahu e a gente vê, putz, eu estou criando uma ilusão para mim aqui. Por que eu estou criando ilusão para mim aqui? O que é que essa ilusão aqui significa? E aí, como tudo está em movimento e em constante transformação, Rahu e Ketu continuam se movendo no céu, mas eles se movem em sentido retrógrado. Então, eles estão sempre dando o resultado do nosso próprio karma. O que é que isso quer dizer? Eu já falei isso outras vezes também, eu vou escolher já alguém para explicar, hein? Não vou explicar, é melhor. Quando o planeta está andando em movimento direto, ele está acumulando karma. Não é que ele está acumulando karma, a gente está acumulando karma com ele. Porque todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações relacionados a um determinado tipo de energia vão ser acumulados por determinados tipos de planetas. Então, o tempo inteiro, o tempo todo, 24 horas, a Lua e o Sol estão guardando energia que a gente gera, resultante dos nossos sentimentos, pensamentos, desejos e ações. Por quê? Porque o Sol e a Lua nunca ficam retrógrados. Aí os outros planetas, Marte, Saturno, Vênus, Júpiter, Mercúrio, os Pancha Mahapurushas. Os Pancha Mahapurushas, eles têm um negócio. A gente pode se resolver com eles de tempo em tempo. Por quê? Porque de tempo em tempo vai chegar a fatura do cheque especial, que é quando o planeta fica retrógrado. Então você vai ali gastando energia, vivendo e acumulando ali aquele crédito ou aquele débito com um determinado planeta, porque a gente também faz coisa boa, a gente não só faz coisa ruim, a gente não é o tempo todo egoísta, pelo menos eu espero que não. E aí a gente faz investimento também em alguns desses planetas. Quando o planeta fica retrógrado, o planeta dá esse investimento para a gente, ou ele dá esse saldo, que é aquilo que a gente vai precisar fazer para se relacionar com ele, né? Continuar o ciclo. Então, todos os anos, os planetas ficam retrógrados. Alguns ficam mais vezes. Por quê? Porque os planetas que estão entre a Terra e o Sol, eles ficam mais retrógrados. Por quê? A velocidade deles é maior no giro ao redor do Sol e em relação à posição da Terra. Então, toda vez que eles passam por trás do Sol, a gente vê eles ficando retrógrados. Então, Marte, Júpiter e Saturno, eles ficam uma vez retrógrados só por ano. Já Vênus e Mercúrio, eles ficam 2, às vezes até 3 vezes retrógrados por ano. Geralmente 2, depende muito do mês em que eles vão ficar retrógrados, porque às vezes é isso. 2 vezes ou 3 vezes, depende do ano. Então, aí quando os planetas ficam retrógrados, eles estão dando o resultado do karma que a gente acumulou com eles durante o tempo em que eles estavam diretos. Então, a gente pode entender que o tempo entre as retrogradações são ciclos também. Por quê? Porque Júpiter, ele só encerra um ciclo a cada 12 anos. Então, pô, se Júpiter só encerra um ciclo a cada 12 anos, a gente só poderia ter a chance
de resolver um karma que a gente criou agora, daqui a 12 anos. Porque é quando o planeta volta para a posição onde ele estava quando a gente gerou o karma, e aí a gente pode resolver. A solução para isso, a misericórdia para isso, é que o planeta fica retrógrado todos os anos, e durante esse período de retrogradação, a gente tem uma janela de espaço ali para resolver aquele karma. Se a gente não resolver, aí justamente ele só volta daqui a 12 anos. No caso de Saturno, são 30 anos. 30 anos. No caso de Rahu e Ketu, eles dão uma volta completa a cada 20 anos. Mas eles nunca ficam diretos, eles estão sempre retrógrados. Durante o período de retrogradação deles, eles estão ativando karmas que estão presos dentro dos padas. Por quê? São 108 padas. Toda vez que Rahu ou Ketu muda de pada, ele muda de signo no Navamsha. E aí ele ativa um karma do Navamsha. Por quê? Porque Rahu e Ketu são sutis. Então, eles são mais poderosos do que todos os planetas no mapa natal. Ninguém fala isso. Porque todo mundo quer ver a parte boa. Todo mundo, tipo, mesmo quem vê as coisas ruins do mapa, sempre olha para todos os planetas e deixa Rahu e Ketu quieto lá. Por quê? Porque Rahu e Ketu são perigosos, pô. Eles podem, tipo, dar qualquer coisa para a pessoa. Por quê? Porque eles são controladores das energias materiais, eles são sutis. Rahu é Maia. Rahu é Maia. Quem é o melhor amigo de Rahu? Quem é o melhor amigo de Rahu? Quem ligar agora o microfone vai ganhar, tipo, nota de semestre também agora. Entre os planetas, quem é o melhor amigo de Rahu? 5, 4, 3, 2, 1. Thaís, ó, ela ligou na hora que eu disse Ai, um. meu Ela Deus, vai acho que é chutar, vai Saturno. chutar. Não, errou. Ai, droga. É Vênus. É Vênus. Por quê? Porque para Saturno, Rahu é o mau amigo. Por quê? Porque Rahu influencia negativamente Saturno. De todos, o único planeta que consegue, tipo, influenciar negativamente Saturno é Rahu. E isso por quê? Porque Saturno entende que Rahu é um injustiçado. Então, por que Saturno tem esse senso de justiça tão poderoso? Ele se deixa influenciar por Rahu. Mas o melhor amigo de Rahu é Vênus. Por quê? Porque Vênus é o mestre espiritual dos demônios e ele quer o bem de todos os demônios. Então, quando a gente olha, né, Rahu e Vênus, tudo, de certa forma, né, tudo que Rahu busca no mundo material é Vênus que dá. E aí é muito fácil, né? É muito fácil de misturar as energias de Rahu e de Vênus e a gente entender como o mundo material funciona. Quando a gente pensa, né, tipo, mesmo a psicanálise, a psicologia, a publicidade, tudo está voltado para quê? Sexualidade, sensualidade. Então, isso são características venusianas. Quando a gente vê a sexualidade, a sensualidade, os prazeres materiais, o luxo, o conforto, as posses, tudo isso está relacionado com Vênus. E é tudo isso que Rahu deseja. Então é muito importante que a gente entenda como essas circunstâncias se manifestam para a gente purificar os resultados. Por quê? Porque Vênus é o planeta que fala sobre a purificação. Então, se a gente, ao invés de deixar Rahu influenciar Vênus, a gente fizer Vênus influenciar Rahu, o que é que Vênus, qual é a mais elevada de todas as características de Vênus? 5, 4, 3, 2, 1. Devoção. Vênus é a devoção. Vênus é a devoção. Júpiter é a espiritualidade, é a prática espiritual, mas pode ser meramente formal.
Por quê? Porque o afeto e o amor que são necessários para ter um relacionamento com a divindade, a sinceridade, está em Vênus. Então, Vênus, ele tem esses dois lados. Ele tem tanto esse lado de tipo, eu posso dar para você qualquer coisa material que você quiser, mas isso é tudo ilusão. Isso só vai prender você cada vez mais no mundo material. Mas por que é que Vênus dá isso? Porque ele dá para os demônios. Por quê? Porque os demônios foram injustiçados, eles perderam tudo, eles não têm nada. Então Vênus quer garantir para os demônios o que eles não receberam. E aí os demônios, o que é que eles querem? Eles querem os prazeres e as riquezas materiais. Mas os demônios que querem devoção, Vênus dá devoção. E aí a gente tem que entender, em Kali Yuga, os deuses e os demônios vivem dentro da gente. Em Satya Yuga, eles viviam em dimensões diferentes. Em Treta Yuga, eles vivem na mesma dimensão. Em Dwapara Yuga, eles vivem no mesmo mundo. E em Kali Yuga, eles vivem dentro do mesmo corpo. Então a gente tem que entender que toda a divindade está dentro da gente também, tudo, toda a criação está dentro da gente também. Todos os deuses e todos os demônios, todas essas energias cósmicas estão dentro da gente, controlando tudo. Então, se a gente entender que a nossa consciência é um passageiro dentro desse veículo do tempo e do espaço, a gente vai começar a tomar as melhores decisões. Porque a gente não vai conseguir resolver tudo nessa vida, mas a gente tem que tentar resolver o máximo que a gente puder. E para resolver o máximo que a gente puder, a gente vai precisar da ajuda de Irahu e de Ketu. Muito. Porque se tem alguém que pode desviar a gente do caminho, são eles. Então, assim, a gente precisa deles próximos para orientar. Então, assim, muito importante estar falando sobre eles hoje e agora. Por quê? Agora são 9h15 da noite, ainda não está no horário do eclipse realmente. O eclipse aqui no Brasil, a gente vai sentir ele entre meia-noite e 1h da manhã, porque ele vai acontecer no Oceano Pacífico, mas é um eclipse do Sol. E aí é isso, eu queria chegar nesse lugar, né? Os planetas, Rahu e Ketu, eles andam para trás, como eu falei, retrógrados constantemente. Rahu agora está em Ashwini, Ketu está em Swati. Ashwini é a primeira das 27 nakshatras regidas por Ketu. E essa primeira nakshatra, para Rahu, que é a cabeça, representa o fim de um ciclo. Por quê? Porque o ciclo para Rahu começa em Revati. Então, os dois eclipses que vão acontecer esse ano, no caso, os dois do Sol, né, os 4 eclipses, os dois do Sol e os dois da Lua, vão acontecer no eixo de Áries, Libra, dentro de Ashwini e Swati. E isso representa o fim de um ciclo de 20 anos. Então a gente está vendo aí, para várias pessoas, né? Depende do mapa, fechamento de ciclo de Saturno, retorno de Saturno com Saturno em Aquário, fechamento de ciclo de Júpiter, para quem tem Júpiter em Peixes. E aí a gente tem início do ano novo astrológico, foi sexta-feira, galera. O Sol entrou em Áries sexta-feira. E aí, quando o Sol acha que está tudo legal, porque ele saiu do Gandanta, porque os 3 primeiros graus de Áries são Gandanta, então a energia do Sol estava completamente enlouquecida, furiosa. Por quê? Porque o Sol sai de um signo de água, beleza, peixes é água, mas só que peixes fala sobre sonhos, fala sobre o mundo etéreo, fala sobre o mundo da imaginação. Júpiter é a caixa. Júpiter é o espaço, representa o elemento espaço, onde a matéria se manifesta. Então vamos imaginar, o Sol estava lá. Ele estava dentro d'água? Estava, então ele estava apagado, mas ele estava na forma de ar. E esse ar dentro do Akashi expandido.
Quando ele entra em Áries, Áries é fogo. Então acontece a ignição, a explosão, esse sol acende, entra na máxima exaltação. A máxima exaltação do sol num Gandanta é isso, todo ano acontece, a gente sabe, todo ano vai acontecer isso. O Gandanta de entrada do Sol em Áries é na máxima exaltação. Isso vai dar vários tipos de problemas, assim, sei lá, enxaqueca, dor de cabeça, né, em geral. Pode dar tontura, pode dar também muita ira, as pessoas ficarem muito iradas, muita euforia, muita impulsividade. Então, quando isso começa a aliviar, depois do terceiro grau do Sol em Áries, né, lá tipo no quarto dia, aí o Sol vai agora e entra no eclipse. O mês inteiro vai ser de eclipse. Desde sexta-feira até ele sair de Áries, a conjunção do Sol com Urano gera um eclipse de alguma maneira. Mas a pior parte vai acontecer agora. E entre hoje, de hoje para amanhã, e o dia 5 de maio, está aberto um portal. Porque a gente fica entre eclipses. Então, assim, é importante que a gente olhe onde está Arahu e onde está Ketu no mapa natal da gente e entenda como essas energias estão afetando essas áreas. Então, é o seguinte, olha para o mapa natal, vê onde Irahu está, vê onde Ketu está. Isso está sendo afetado já, assim, muito forte. Mas olha para onde está Áries e olha para onde está Libra. Onde esses planetas estiverem, onde esses signos estiverem, quer dizer que isso está sendo ativado agora através do eclipse. Então vamos pensar, para quem tem Áries na casa 4, vai ter Libra na casa 10, muito provavelmente vão estar acontecendo conflitos, algum tipo de distúrbio, algum tipo de obsessão, algum tipo de problema na casa, no ambiente doméstico, com a família da mãe e no trabalho. Então, assim, para quem tem Áries na casa 4 ou Áries na casa 10, porque aí fica invertido, afeta do mesmo jeito. Para quem tem Áries na casa 2 e Libra na casa 8, a gente vai ter aí problemas financeiros, a gente vai ter aí muito provavelmente talvez problema com criança também, se tiver criança muito pequena dentro de casa. Pode ter algum tipo de despesa inesperada. Pode ter algum tipo, aí é os problemas, hein? Pode acontecer algum acidente, pode acontecer também algum sintoma de alguma doença sem origem que possa ser diagnosticada. Tudo isso nessa janela agora, galera, de hoje para amanhã até o dia 5. Então, assim, não se desesperar, ficar tranquilo, tentar, tipo, meditar o máximo que puder. Quem puder evitar consumo de carne, quem puder evitar consumo de qualquer tipo de entorpecente, quem puder evitar ao máximo o consumo de álcool, quem puder também, assim, não praticar jogos de azar, evitar ao máximo, tipo sexo ilícito, né? Fazer sexo aleatoriamente, então procurar tipo relacionamentos ou procurar trocas afetivas de verdade. Todas essas coisas vão estar muito agravadas. O karma disso nesse período vai ser muito pesado. Então, como eu estava falando, momentos inauspiciosos geram karmas muito difíceis de serem resolvidos. Procurar não tomar decisão nesse período também, não fazer contrato, podendo não viajar, não viaja também. Se tiver que viajar, viaja focando em resolver situações. Viaja para resolver uma situação, tipo, velho, eu vou dar o melhor que eu puder para resolver uma determinada situação, porque se resolver dentro desse período também, você está eliminando nascimentos, porque esse karma vai deixar de vir nas suas vidas futuras, certeza, certeza, mas desde que você faça isso conscientemente também,
que você haja, né, de uma forma apropriada para a circunstância. Então, é muito importante, né, que a gente saiba identificar os efeitos de Rahu, que a gente consiga sempre tentar entender todo momento algum planeta está agindo através da gente, algum karma está se manifestando ao nosso redor para ajudar a gente a resolver um determinado tipo de karma. Então, como é que a gente está agindo conscientemente para favorecer essa nossa purificação, né? Então, eu falo por mim, assim, eu sempre procuro, né, esses marcadores temporais para fazer o melhor que eu posso, assim, e tentar manter uma rotina, né, manter um sadhana. Sempre que eu coloco alguma coisa nova dentro da minha prática, eu tentar manter isso, né? Então, fala aí, Alexandre. Oi? Agora foi. Não, você estava falando das casas onde estava Áries e Libra. Eu tenho Áries em Ketu, assim, e Libra e Rahu na 11. Entendi. Posso, Entendi. posso Então, tratar? isso quer dizer que os planetas eles estão nas posições invertidas do teu mapa natal. É um tipo de retorno também, mas é um retorno que é intermediário, sabe? Porque o retorno mesmo é quando o Rahu estiver em Libra no teu mapa, quando o Rahu estiver em Libra e Ketu estiver em Áries. Então, a tua casa 5 e a casa 11 estão ativadas agora, no caso, a tua casa 5, que é Áries, isso, a tua casa 5, que é Áries, é onde está acontecendo o eclipse hoje. E aí, ó, o que é que está em Áries hoje, né? Vamos lá. Agora, a gente tem a Lua, o Sol, Rahu e Mercúrio em Áries. Isso significa que esses 4 planetas agora eles vão começar a carregar a energia do eclipse. E assim, o ano passado, até agora, né, eu estava analisando os fenômenos relacionados aos últimos eclipses através dos planetas e dos drishtis que eles mandam. E assim, é como se todos os planetas recebessem uma marca por causa do eclipse, assim. Tudo que a gente fizer agora nesse período vai deixar uma marca com esses planetas e eles vão ficar trazendo o resultado. No teu caso, né, vamos pensar a partir da casa 5. A casa 5 fala sobre criatividade, fala sobre os filhos, fala sobre a forma como você encontra alguma diversão na sua vida, fala sobre os méritos espirituais, fala sobre conhecimentos técnicos que estão relacionados à matemática, a códigos, à astrologia também. Tudo isso está relacionado com a casa 5. Então você pode entender de uma maneira positiva, né? Esse trânsito agora pode trazer para você um conhecimento ainda mais profundo dessas ciências que são muito intuitivas, mas que são interpretações de códigos. Então a casa 5 fala muito sobre isso, interpretação de mecanismos, de códigos. Então como você pode, através desse portal, né, que está aberto agora, já está aberto, né, mas ele está aberto para você desde que Rahu entrou em Áries. E aí isso já tem um tempo, né? Já desde o ano passado que a gente vem falando sobre isso. Mas com a entrada do Sol em Áries agora, isso fica muito poderoso. Por quê? Porque afeta a forma como você acessa a sua própria luz. E é interessante também por quê? Porque no eclipse da Lua, no dia 5 de maio, é a Lua de Vesak ou Vesak, que é a lua em que Buda se iluminou.
Então, é uma lua extremamente auspiciosa, mas que vai estar acontecendo um eclipse. E aí a gente lembra, né? Mahaprabhu nasceu no eclipse. E aí a gente viu, né? A lua cheia de Mahaprabhu, ela é numa sequência logo após o Navaratri. Então a gente tem várias comemorações, né? Marcadores muito auspiciosos. E o eclipse está acontecendo entre eles e com mais uma coisa. Não está ainda, ó. Mas Júpiter, ele vai estar na conjunção com o Sol e Mercúrio irá no eclipse da Lua. Então, não é uma conjunção da Lua e Júpiter, mas vai formar um Gaja Keshari. Então, o próximo eclipse tem um yoga que anula um pouco o efeito negativo. E aí é isso, a Lua, né? Júpiter agora, ele está com 29 graus e 30 minutos dentro de Peixes. E é muito bom. Aí o cara pensa, caraca, como é que pode ser bom um Gandanta com 29 graus e meio? Pois é. O que é que esse Gandanta de 29 graus e meio gera? É difícil perguntar assim, porque ninguém vai conseguir responder, mas é o seguinte. O último pada de Peixes manda para Peixes no Navamsha. É Vargotama. E aí é um Vargotama de Júpiter no signo que ele rege. Então isso é um Pushka Vargotama, sendo que com a exaltação de Júpiter, se isso cai numa casa Kendra, para quem tem peixes no ascendente, na casa 4, na casa 7 ou na casa 10, isso gera um Hamsa Maha Purusha. E esse Hamsa Maha Purusha, o Sol, Júpiter, com 29 graus e meio, é o planeta que tem mais graus de todos os planetas agora. Aí ele assume o Atma Karaka. Então, Júpiter agora no céu é o Atma Karaka para todo mundo. A gente, cada um de nós, pode, durante esse período agora em que Júpiter está como Atma Karaka, e principalmente agora, né, de hoje para amanhã, porque eu acho que depois da manhã Júpiter já entra em Áries. Acho que ele entra amanhã já, mas certeza que depois da manhã ele já está em Áries. Então, o que é que acontece? Se a gente é uma expressão de Júpiter, o que é que a gente está representando? O conhecimento elevado, a espiritualidade, a prática espiritual. A gente está tentando o quê? Representar os mestres espirituais, as escrituras que também são, né, caracas de Júpiter. Júpiter fala sobre a prosperidade, a abundância, a doçura, a misericórdia. Então, como é que a gente pode trazer essas características para a gente agora? Agora e dizer, velho, eu vou carregar essas características comigo. Por quê? Porque se o eclipse é um portal, o portal favorece com que a gente se transforme naquilo que a gente quiser. E a gente é a expressão daquilo que a gente acredita. E é por isso que a gente pode se transformar o tempo todo. Por quê? Porque a gente vem condicionado. A gente nasce condicionado pelo nosso próprio karma. Mas a gente tem a liberdade de, durante a nossa vida, se transformar. E aí é para isso que servem esses marcadores. Esses marcadores são lembranças da nossa possibilidade de transformação constante, porque a gente não lembra disso todo dia. A gente devia lembrar disso todo dia quando a gente acorda, a gente devia lembrar, hoje é o dia que eu tenho que ser o melhor que eu puder, com tudo, com todas as pessoas, e em qualquer coisa que eu fizer. E o resultado disso eu vou oferecer para Krishna, eu vou oferecer para Deus. O resultado de tudo é uma bênção do universo, e eu aceito, eu confio, eu agradeço e eu entrego. Que tudo que eu fizer prospere para todas as pessoas, pô. É tão simples. E aí a gente fala isso toda vez, né? Tipo, pô, se a gente para todo dia para procurar pelos nossos próprios erros e corrigir esses erros, sem procurar os erros nos outros, a gente está vivendo vida espiritual. Vida espiritual é isso.
Vida espiritual não é, eu sou santo. Eu virei santo agora, eu vou virar padre, eu vou morar na igreja. Véi, não adianta não, pô. Você vai levar seu karma pra lá. Pra onde você for, você leva o seu karma. Então a gente pode estar em qualquer circunstância, em qualquer lugar, observando os fenômenos ao nosso redor e pensando, velho, eu vou fazer o melhor que eu puder agora. E se der alguma coisa errada, eu vou tentar corrigir a minha avaliação do fenômeno para poder ressignificar aquele resultado e não sofrer mais com aquilo, para que aquele fenômeno, aquela circunstância não me perturbe mais. Eu vou ressignificar a minha relação com essa energia. Tu ia falar, Alexandra? Alguém ligou o microfone? Foi a Thaís que ligou o microfone. Não sei. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu ia falar que você estava falando, né, que essa energia de Rahu já tem um tempo. Eu comecei a ficar doente e fui adoecendo, assim, um negócio que é tipo uma bola de neve, tipo, um bagulho atrás do outro, um negócio atrás do outro. E, e aí é só ao que vinha assim na cabeça, né? Tipo, não, agora não tem como piorar. Aí piorava. Não, agora já deu, agora, né? Acabou. Não, ficava pior. Aí chegou uma hora que fui parar no hospital e tal. Aí, bom, assim, agora só tem um rumo, agora é só pra cima. Aí começou a melhorar um pouquinho, que foi semana passada, mas tava complicado. Mas ainda fica, sabe? Do nada aparece outra coisinha. Aí daqui a pouco aparece outra coisinha. Então eu só Então, posso imaginar que agora é só melhorar. Não tem outra coisa. Só posso subir. qual é o Dasha que tu tá agora? Eu tô Saturno, tô no chat. Não tem Não, jeito, mas ó. mas tu tá no Sadichat ainda dentro do período de Saturno? Não é? Putz, eu não lembro não, velho. Eu não lembro, ó, eu vou contar uma parada agora e eu tô tentando lembrar com quem foi que aconteceu isso que eu tô falando e eu não sei se foi online, eu não sei se foi com uma pessoa que eu encontrei e comecei a trocar ideia. Eu não sei, já já eu vou contar. Deixa eu ver se eu acho o teu mapa aqui. Tô tentando achar. Saturno, certo? E a Lua. Ah, pode crer. Tu tá num sad chat mesmo, Alexandre? Travou aqui? Tô te ouvindo. Ah, porque travou para mim aqui. Então, realmente, tu tá no sad chat, porque a tua Lua tá em Capricórnio e Saturno tá em Aquário, mas tu já tá no fim do sad chat. No fim, assim, né? Tem mais 2 anos ainda, mas já passou 5. E o período de Saturno mesmo, tu tá no Mahadasha de Saturno. Eu não consigo Não, ele lembrar. Oi, entrou fala. em 2020. Oi? Ele não entrou em 2020? Então, tipo, acabou de começar. Não Não, é isso? não. O Sadichat, ele começa quando Saturno entra no signo anterior aonde está a Lua. Então, quando Saturno entrou em Sagitário, já começou um Sadichat. Mas o Sadichat ficou muito poderoso em 2020, que foi quando Saturno entrou em Capricórnio, que é onde tu tem a Lua. E aí, em janeiro agora, ele entrou em Aquário, e ele vai ficar em Aquário até 2025. É isso. Isso é o Sadichat. Uhum, entendi. São 7 anos e meio. E o que aconteceu, né? O que foi que eu tava falando, velho? Eu não sei com quem eu tava falando. Eu sei que eu tava contando pra pessoa sobre as fases da vida. E aí eu tava contando assim, né? Tipo, pô, tem 2 momentos na vida que são muito difíceis. Aí eu falei, pô, não, na real são 3. Aí eu falei, né? Tipo, é o Sadichat,
o retorno de Saturno e o período de Rahu-Ketu ou de Ketu-Rahu. E aí a pessoa falou, não, eu já passei pela parada mais difícil da minha vida, eu não aguento uma coisa pior do que isso, não. Eu fiz, não, para com isso, a gente sempre aguenta, porque a vida é isso. Cada vez que a gente passa por alguma coisa, a gente aguenta uma coisa pior, senão a gente morre. Quando a gente morre é porque não aguentou. Se a gente tá vivo é porque a gente aguenta mais. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente tá aguentando, tá ligado? E aí eu falei, pô, então assim, talvez você esteja se preparando para esse momento que vai vir. Só que aí na hora, pronto, lembrei, foi sexta-feira. Sexta-feira eu fui fazer uma cerimônia em São Paulo, de inauguração de um espaço ayurvédico lá. E aí uma das pessoas que estava lá ficou tipo maluca, assim, o que é isso, astrologia védica e tal, não sei o quê. Eu comecei a explicar, eu falei isso e tal. Aí ele falou, não, e tal, se isso acontecer e tal, eu vou morrer. Eu falei, não, pô, não vai não. Ele, não, foi muito terrível o que aconteceu, foi muito terrível o que aconteceu e tal. Aí eu gerei o mapa dele na hora para ver, né? E aí, exatamente, quando ele estava no período de Rahu-Ketu, ele estava no Sadishat, no retorno de Saturno. Então, o retorno de Saturno bateu em cima com o Rahu-Ketu dele. Eu falei, meu amigo, você tá vivo, velho. Tá de parabéns, hein? Aí, realmente, tinha sido muito punk mesmo, assim. Mas é isso, todos esses movimentos, né, eles são muito sincrônicos, a gente sempre está pronto para eles, às vezes é muito difícil, mas tudo acontece quando tem que acontecer mesmo, a gente precisa sempre aprender com essas circunstâncias, né, como, como a gente viu, né, várias vezes aqui, várias conversas que a gente teve de coisas que vieram acontecendo e de alguma maneira, né, a gente tem que aprender com elas, né? Aprender com tudo que acontece, aprender com todas as pessoas, aprender com todas as circunstâncias, aprender com a presença, aprender com a falta, aprender com a lembrança. Então, é isso. Hoje eu estava lembrando muito da Parama, assim, sabe? Tipo, muito forte mesmo. Ela estava muito preocupada com esse eclipse. E hoje aconteceram várias coisas assim que fizeram eu lembrar, sabe? Tipo, e, e eu sei que tudo que está acontecendo também ela ficaria muito feliz mesmo de estar participando, sabe? Ela ia botar a maior pilha. Então, é isso. Hoje também é um bom dia para lembrar dela, porque ela estava terminando o Mahadasha de Rahu, né? Tinha acabado de entrar no Mahadasha de Júpiter. E eu tenho muitos amigos que estão vivendo o Mahadasha de Rahu agora. E é muito triste mesmo ver o que eles estão fazendo com a vida deles e eu não poder fazer nada para ajudar, sabe? Tipo, não poder mesmo, porque são pessoas que não me ouvem mais, assim, não me ouvem porque a ideia de, de poder mesmo, sabe? De conquista material e de ação em relação a esse poder cega muitas pessoas. Mas o resultado vem muito rápido também, sabe? E aí eu sofro, não pela pessoa estar vivendo a ilusão, mas pela pessoa estar sofrendo por causa das escolhas que ela fez. E quando eu lembro da Parama, eu lembro que período muito circunstancial do Mahadasha de Rahu dela, ela começou a se dedicar à espiritualidade e ela começou a resolver muita coisa, sabe, de muito peso mesmo, assim. E eu vejo isso como um grande exemplo, eu vejo isso como uma grande força, que a gente consegue superar desafios que a gente não acredita que a gente carrega, assim, coisas que a gente pensa, tipo, véi,
Eu nunca vou conseguir tirar isso dentro do meu coração. Mas, pô, isso é o ego, tá ligado? Isso é o ego falando. A gente tem que se render e se deixar, se permitir purificar. E que todo mundo tenha a bênção, né, de poder abandonar o corpo num momento de extrema realização e de extrema felicidade e de tanta plenitude como foi o que aconteceu com a Parama, né? Então, que isso seja de alguma forma também, né, cantar as glórias dos Vaishnavas que ensinaram alguma coisa pra gente. Então, não é um momento triste, né, de forma alguma, é só pra gente entender que o tempo todo esses portais, eles se abrem, eles se fecham, e eles transformam a vida da gente, e talvez um portal desse tire a gente do corpo e coloque a gente dentro de outro corpo. Então, que esse corpo e que essas circunstâncias sejam favoráveis, né? Que a gente possa vibrar uma energia elevada para alcançar um nascimento mais favorável na próxima vida. E a gente sempre vai se aproximar disso através da boa associação, através da leitura das escrituras, através da prática espiritual. É disso que a gente precisa. Que a associação, né, que o encontro da gente aqui sempre reforce isso, a necessidade da gente estar em conexão com o que é elevado o tempo todo. Toda essa questão que você falou de movimento para a gente fazer na transformação e tal, eu estava buscando informações sobre o eclipse, e aí tem alguns astrólogos falando que esse movimento dos planetas, esse eclipse híbrido, né, que o pessoal fala que primeiro é com o Sol, depois com a Lua, não sei o quê, isso aconteceu, a última vez que aconteceu foi em 1929, e a gente estava, né, no auge da economia e deu esse negócio, esse eclipse. E aí aqui a gente está falando, né, de novo, muita gente, não sei se a gente comentou aqui também, se a gente comentou sobre esse problema na questão das finanças, né, no mundo financeiro. A gente chegou a falar aqui. Semana passada eu falei foi esses dias quando eu falei de novo sobre o cometa verde, lembra? Lembro. O cometa verde já foi esse marcador, né? Tipo, eu falei que ele era um marcador econômico. Um monte de gente disse que era um marcador de um monte de coisa diferente, da natureza, não sei o quê. E eu falei que não, que era um marcador econômico. E acabou que está sendo, né? Assim, todos esses movimentos, eles são cíclicos, mesmo. São períodos que vão continuar se repetindo até a gente dar um jeito neles. Então, esse eclipse agora, né, é uma boa reflexão, é a quebra da bolsa de valores, né, que acontece depois da Primeira Guerra Mundial e acaba gerando a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tá vendo isso acontecer agora, pô. Não tem assim, velho, eu lamento muito e eu desejo, pela misericórdia de Krishna, de Gurudeva, de todas as grandes almas que existem no universo, que eu esteja errado. Mas a guerra tá aí. A guerra tá aí, galera. Assim, eu não sei, eu não sei o que vai resultar da guerra, mas que ela vai rolar. E aí, como eu estou dizendo, tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado mesmo. Eu não quero, velho. Eu não quero. Eu quero ver o mundo se transformar mesmo, mas não através de uma guerra catastrófica e apocalíptica, assim. Eu não queria mesmo que fosse isso. Espero que não seja. Mas, assim, treta mesmo, e é isso. O marcador de Rahu passando agora por Ashwini para entrar em Revati e passando de Swati para entrar em Chitra
Imagina Titra. Imagina Titra. É isso. Velho, o próximo eclipse, Ketu vai estar em Titra. Titra representa uma concha lá que guarda pérolas. Fala, Alexandre. Você travou. Eita, foi mal. Voltou? Titra representa... Voltou agora. Você falou Titra representa e travou. Então, beleza, foi mal. Titra é representada por uma concha fechada que guarda pérolas. Então, para a gente poder ver a riqueza de Titra, a gente precisa abrir a concha e matar a ostra. Muitas vezes quebrar essa casca para poder revelar o tesouro que tem dentro. Então, assim, é o próximo eclipse, não do dia 5, o do final do ano. Por quê? Porque aí sim, Rahu vai estar nos primeiros graus de Áries, exatamente, provavelmente Rahu vai estar Gandanta, e aí Ketu vai estar nos primeiros graus de Libra em Titra. Então, assim, o trauma é inevitável. Alguma coisa vai acontecer nessa transição, de agora até o final do ano, dessa mudança de eixo. Aquele pivetinho lá, astrólogo, que falou a pandemia da Covid, ele falou que é guerra, tá ligado? Então, assim, eu não tô me confiando nele, mas ele é mais um que falou que é guerra também que vai rolar. E o pivete é bom. Sim, mas a guerra já tá tendo, né? Ela só vai aumentar. Então, são as proporções da guerra, velho. E se você olhar todos os movimentos políticos que estão acontecendo agora, já são definições do tabuleiro, tá ligado? Então, eu não quero nem entrar nesse detalhe. É isso, bicho, ó. Tem coisa que é melhor o cara ficar quieto, velho. É melhor assim, meu irmão, cuide do seu quintal, cuide do seu jardim, meu irmão. Cuide vá limpar o banheiro, vá limpar a cozinha, vá arear as panelas. Não vá visitar a casa de ninguém e falar que a casa tá bagunçada, não. Pelo amor de Deus, velho. Não faz isso, não. Que bagunça o rolê de todo mundo. Então, vai limpar um terreno. Vai capinar o quintal, velho, vai fazer alguma coisa, mas foi arrumar problema para a cabeça dele. Mas tudo bem, porque ele é mais uma ferramenta dos modos da natureza. O que tem que acontecer vai acontecer, e vai acontecer através dessa galera. Ele acha que ele é o cara que está fazendo acontecer? Velho, ele nem sabe aonde ele está enfiado, ele é só um ser humano, tá ligado? Forças cósmicas estão agindo através dele. Ele nem sabe. Isso é maluco, porque da outra vez, no outro encontro da gente, eu falei sobre o dia que Putin declarou guerra e ele foi orientado a fazer aquilo naquele dia específico, porque era o dia da vitória suprema. Eu vi esse dia, eu falei, foi o dia que eu orientei lá a minha amiga casar, mas eu não sabia que ia começar a guerra. E aí o que acontece? Não tem ninguém que orienta o Lula para ele tomar a decisão. Ele faz as coisas dele aleatoriamente lá na doideira com a cara cheia de cachaça e depois o que acontece? Um monte de doideira. Agora vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou nem criticando ele, eu só acho que ele é doido demais. Doido demais. Só tem maluco. Mas é isso mesmo. Então, não vamos você falar... Não acha que tem... Você não acha que tem uma inteligência maior ali, atiçando uma treta ali e tal? Do Lula? Do Lula? Porque, pô, o Lula é o seguinte, é chapa da União Soviética e da China, né, cara? Então eles podem estar, né, cara, fazendo uma... Não. É outro esquema, velho. É outro esquema. Às vezes a gente cria conspirações grandes demais dentro da cabeça da gente que faz todo sentido, mas os caras não estão nessa não, velho. Os caras estão muito preocupados, tipo,
em satisfações muito momentâneas, tá ligado? Ninguém tá pensando a médio, longo espaço, longo tempo. É tudo muito imediato, pô. Pra tu ter ideia, assim, não é bom ficar falando sobre essas coisas porque parece que é partidarismo, essas paradas, mas, velho, quem orientava esses movimentos malucos do Bolsonaro era o Olavo de Carvalho, pô. Quando você vai ver o Mourão é um mané, mas o Mourão é grau não sei lá quanto da maçonaria, tá ligado? Não é um manézão, ele sabe onde ele tá metido, tá ligado? Ele não dá vacilo. Ele não vai dar uma escorregada para se arrebentar, feita a galera faz e se arrebenta. Então, os caras que têm conhecimento e acesso a um conhecimento mais elevado, eles erram menos, pô. Eles se perpetuam na doideira, eles criam raízes geracionais. O que a gente tem que entender é que o poder do mundo é o poder do mundo há centenas de anos. Então, essa galerinha é peão que vai desaparecer na história. Então, assim, tem poderes realmente Isso para não grandes falar atuando. milhares, né? Oi? Isso para não falar milhares de anos, né? Milhares, pode crer, É. sim. Mas é isso, velho. Então, só pra gente voltar, né, e fechar o tema mesmo, assim, perceber o quanto essas influências de poder, de ilusão, de obsessão, de vícios, né, estão impregnadas dentro da sociedade de uma maneira muito bizarra e que a gente acessa isso o tempo todo e a gente não pode se deixar contaminar. Então, através da nossa prática individual, voluntária e amorosa de tentar se conectar com o que é divino e transcendental, a gente muda um pouco a frequência de influência negativa que a gente recebe. Então, assim, o máximo que a gente puder de acesso a conhecimento elevado e a práticas realmente sutis, espirituais, né, de se conectar mesmo com o que é divino, com o nosso amor, com o nosso afeto, com a nossa devoção, com a nossa entrega, né, ao serviço do próximo. Tudo isso é favorável, tudo isso é muito benéfico para a nossa evolução e alivia os efeitos negativos das circunstâncias que a gente está passando. Então, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se alguém quer fazer pergunta. Acho que agora é um momento apropriado. Para a gente encerrar o encontro de hoje, eu quero agradecer a presença de todo mundo, assim, com todo o meu coração. Vocês me dão uma grande oportunidade de fazer serviço e de estar tentando representar os meus mestres espirituais. Então, que algum benefício que a gente tenha recebido do nosso encontro possa ser compartilhado com o máximo de pessoas que a gente puder e que todos os méritos e todas as glórias sejam oferecidas para os mestres espirituais. Que a gente volte a se encontrar muito em breve. Eu pretendo mesmo, né? E eu deixo hoje, nesse momento, marcado mais uma vez o meu desejo de aumentar a quantidade de material que eu estou produzindo. Então, eu vou fazer essas gravações do Śrīmad Bhagavatam. Quero fazer leituras também de outros livros. Vou começar a fazer um encontro semanal, presencial aqui em São Francisco, para estudar, começar a estudar o Bhagavad Gita de novo, verso por verso, e aí eu vou transmitir isso também. Então, que isso seja para o benefício de todo mundo, que os méritos sejam todos para Srila Gurudeva, e que eu tenha a misericórdia, né, de poder distribuir essa doçura e essa riqueza transcendental com o máximo de pessoas que eu puder. Então, um grande abraço para todo mundo, todo o meu coração, que a gente se encontre em breve. Fiquem em paz, fiquem na luz, se puderem,
acendam uma vela, acendam um incenso, lembrem de Krishna hoje ainda, antes de dormir, que o sonho de vocês seja muito iluminado, que presenças divinas entrem nos seus sonhos e possam revelar algum conhecimento transcendental para vocês também. Eu tive uma experiência muito forte hoje de manhã, assim. Eu não estava sonhando, foi uma projeção mesmo, assim, muito feliz, sabe? E eu sabia que não era nesse mundo, então eu tive consciência, assim, sabe? Tipo, putz, onde eu tô, velho? Essa galera. Então, eu prestei muita atenção no sorriso de todo mundo e foi um grande darshan, uma grande misericórdia. Então, tá aqui com vocês também. Um grande abraço. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Até mais, galera. Boa noite para vocês. Valeu. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Gratidão.